Boa noite, tudo bem, né? Falando por ele, quanto mais ele estava prolongando ali, mais nervoso estava ficando. A gente nunca se acostuma, irmãos. Porque é um privilégio muito grande, né? Trazer a palavra do Senhor. E uma responsabilidade muito grande também em ministrar a sua palavra. Porque é uma palavra que traz transformação. É uma palavra, né, onde o Senhor, por muitas das vezes, ministra no meio de nós e faz que vidas possam ser resgatadas, né? Eu gostaria de pedir para a igreja abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Nós vamos hoje falar sobre uma coisa que Deus tem falado muito em meu coração, sobre reino. Porque o que nós temos observado diante a igreja do Senhor e diante também as pessoas que nós conhecemos que não são da igreja, é a questão da pergunta que eu fiz para mim mesmo. Quem está governando essa pessoa? E quando eu vejo também um irmão meu, um servo do Deus vivo, por muitas das vezes eu observo e vejo que Deus não está governando esta pessoa. Isso tem me chamado muita atenção em entender quantos tipos de governos, quantos tipos de reinos existem. E se de fato nós podemos ficar isento disso tudo. Todas as vezes que nós falamos sobre reino, automaticamente nós vamos falar também sobre governo. Porque todo reino precisa de um governo. Porque reino sem governo fica desgovernado e se destrói por si mesmo. Não é verdade? E eu gostaria de fazer esse questionamento para meus irmãos. Vocês já pararam para pensar quem realmente governa a sua vida? Porque todo reino fala de governo, autoridade e domínio. E a Bíblia apresenta 3 tipos de reinos que disputam o trono do seu coração. O reino dos homens, que é o reino deste mundo, né? O reino de Deus e o reino dos céus. Esses 2 últimos reinos nós vamos conversar em relação para entender, é a mesma coisa ou não é? No final a gente vai ter tudo bem esclarecido. Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Que fala sobre, vamos iniciar sobre o reino dos homens, que é o reino deste mundo, né? Daniel, capítulo 4, 17, onde Nabucodonosor, o maior rei da terra, né? Do período ali deles, aprendeu da pior maneira que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem ele quer. O irmão poderia colocar esse versículo? Obrigado, Jonas. Para que toda a igreja pudesse... Vocês conseguiram encontrar, meus irmãos? Amém, né? Então deixa eu abrir aqui, porque o que está aberto aqui para mim é o tablet. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Acho que deve ter acontecido algum probleminha lá em cima. Voltaram a transmitir agora, né? Fazer novamente a transmissão, que estávamos com problemas, né, técnicos. Pois bem, meus irmãos, livro de Daniel 4,17 diz: esta decisão é segundo o decreto dos vigilantes. E esta ordem é pela palavra dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Todos os reinos dos homens. E os entrega a quem deseja, até mesmo ao mais humilde dos homens estabelece sobre eles. Então, todo tipo de liderança, governo, mal ou ruim, ou péssimo, ou bom, ou formidável, é determinado por Deus. A questão é, cabe um entendimento daquele que vai liderar, se vai ser uma pessoa justa, uma pessoa sensata, se ele vai fazer um governo digno de ser, digamos, respeitado pelos santos,
ou não. Mas não cabe nós derrubarmos. Claro que muitas das vezes Deus levanta pessoas para derrubar. Porque Deus faz como quer, com quem quer e a hora que Ele quer. Mas dentro da igreja é impossível, não pode ter de forma alguma anarquia contra uma autoridade levantada por Deus, independentemente se ela é justa ou injusta. E Nabucodonosor, ele aprendeu isso da pior maneira. Deus transformou o coração dele em um coração de animal. O desejo dele era um desejo de animal. Ele viveu um período da sua vida como um animal. E passando dessa situação, ele entendeu que tudo o que ele tinha vivido, tudo o que ele tinha construído e as coisas que ele tinha alcançado, não foi pela força do braço dele. Foi porque existia um Deus, existe um Deus que autoriza, existe um Deus que dá liberdade e existe um Deus que dá este poder. E ele tira quando ele bem entende. O reino dos homens é todo o governo humano. Reis, presidente, leis, política, empresas. É o poder terreno. Esse reino seria geralmente o primeiro que somos apresentados. Por que o primeiro que nós somos apresentados? Porque nós caminhamos não somente no reino físico. Existem coisas aqui que nós não contemplamos com os nossos olhos. Mas se o Senhor, porventura, vier abrir os teus olhos, você vai encontrar aqui legiões, guerras, disputas de reinos, de poder e domínio. Disputas em levar ou trazer oração ou petição, mensagens. Nós vivemos em constante guerra sobre os reinos. Mas por ora, vamos aqui nos atentar em relação ao reino deste mundo. E esse reino que é nos apresentado de início, Satanás, ele é chamado o príncipe dele. A ele foi dado essa autoridade. Ele conquistou. Através, vocês conhecem Gênesis, vocês conhecem a história de Adão, vocês conhecem a história do pecado. Eu não quero aqui adentrar para que a gente não possa prolongar muito, porque tem muitos outros assuntos que eu queria abordar aqui com vocês. Então, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Lá em João 14:30 diz, não como um governante físico absoluto, mas como uma influência espiritual que corrompe mentes, sistemas e valores contrários a Deus, agindo através da tentação e engano. Seu poder é limitado. Não dê autoridade naquilo que ele não tenha. Por muitas das vezes a culpa é sua, viu? Por tomar decisões erradas, por andar em caminhos errados e por falar coisas erradas. Cuidado. O poder de Satanás é limitado, temporário. É permitido por Deus, sim, mas é temporário, focando em cegar os incrédulos. Dentro deste reino físico é intrinsecamente ligado ao espiritual. Porque quando nós falamos em relação ao inimigo de nossas almas, ele reina nas hortes. É o reino celeste. As hortes, aquilo que é espiritual, que interfere no material. É como se ele estivesse apresentando um banquete. Ele confunde mentes. Ele faz de artifícios e atitudes para que você possa ser enganado, porque a missão dele na terra é essa. É te enganar, é deturpar a verdade, é parecer que é bom, mas não é. É parecer que aquilo vai te gerar frutos, mas não vai. E por muitas das vezes gera frutos, mas frutos
que não vêm da parte de Deus. Frutos que não geram frutificações, que é uma semente estragada, está cheio de minhoca dentro, de lagarto, de coisas que não é bom para o consumo. Tem frutas que não são bom para o consumo também, maçãs, uvas estragadas. Então, nem tudo que aparenta ser belo ou bonito, de fato, é para você. Porque o reino deste mundo é material e espiritual. E nesse reino físico que desenvolvemos nossa capacidade cognitiva e almática. Aquilo que vemos, ouvimos e pensamos que define o reino pessoal, o teu reino. Onde lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele o domínio, a governança sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aonde eu quero chegar com esse texto? Porque, por muitas das vezes, nós perdemos tanto tempo por falta de propósito, por não entender o nosso propósito na terra, que ficamos perdidos e caminhando e buscando atrás de oração, atrás de profeta, atrás de muitas das coisas, para alcançarmos a nossa bênção, para mudar a nossa vida. Mas por muitas das vezes, a grande maioria das vezes, é por falta de propósito, por não conhecer a si mesmo, por não saber governar a si mesmo. Quer prova disso? Como está a tua vida? Em todos os aspectos. Como é que está a tua saúde física? A tua alimentação, a tua dormida, o teu relacionamento com os teus filhos, como é que está? Com o teu marido, com a tua esposa, como é que está a atmosfera espiritual do teu lar? Você é o governante. Eu não vou tão longe. Como é que está a sua fé? Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque o reino deste mundo tem confundido as mais sublime criação. Quem é a mais sublime criação? É o sol? É o leão, que é lindo, belo? É a natureza, o mar, aquela coisa esplendorosa? A mais sublime criação está sentada aqui. E veio para adorar o seu Criador. É você. A mais sublime criação, meu irmão. Olha para a galáxia. Olha para tudo que existe, a coisa mais extraordinária e bela e perfeita. Só que Satanás tem te enganado, falando que tu não tem valor. E você tem acreditado nele porque você está sem propósito. Você não sabe para onde está indo, você não sabe quem você está ouvindo, se de fato é o Espírito Santo. Por isso você não está encontrando a sua própria identidade num Senhor que Ele falou. Ele te fez a sua imagem e semelhança e te deu já. Ele já te deu a autoridade de governante. Isso é forte, meu irmão. Só que Satanás tem confundido a cabeça de muita gente. Por muitas das vezes a gente quer fazer aquela coisa certa, mas a gente já tropeça já no errado. Repete os mesmos erros. Eu falo muito com meus filhos em relação a isso. Você nunca pode ficar com raiva de você mesmo quando você erra. Mas você precisa ficar chateado se você cometeu os mesmos erros. Isso você deve, que isso é ignorância. Eu estou eu estou direcionando eles para que eles não caiam nessa falácia que precisa ser perfeito, para que ele possa se comparar com o YouTubezinho ou com alguma rede social, colocando aquilo que eles permitem que nós possamos ver, que é uma coisa sem falha, uma coisa perfeita. Não existe isso.
Nós estamos sujeitos a falhas, dores, tristezas, quedas. Mas nós precisamos entender onde é que nós estamos e para onde é que nós precisamos ir. Amém? Paulo, quando expressou esse versículo lá de Romanos, que o mal que ele não queria fazer, ele já fazia, sobre a luta humana entre a vontade de obedecer à lei de Deus e a lei do pecado que habita a natureza humana. É porque é muito difícil, meus irmãos, não tem super crente, não tem o super servo, não existe isso. Inclusive nós tivemos aqui recentemente dias fantásticos de adoração ao Senhor. Dias onde nós decidimos não ficar acomodados e vir para buscar a presença do Senhor. E o Senhor encheu quem veio assim de uma forma esplendorosa, magnífica. Quem veio sabe o que eu estou falando. Mas isso vai durar para sempre? Não. Não vai. É uma constância. Porque o nosso corpo é muito falho. O teu espírito está pronto. Agora a tua alma precisa ela estar disposta a sempre estar buscando ao Senhor. Amém? Porque a falta de governança interior, antes de você ficar de pé hoje e decidir, eu vou governar. A partir de hoje eu vou ser rei nesta terra, porque o Senhor me deu essa autoridade. Vamos aprender a governar a si mesmo. Governar a si, a parte interna, o nosso interior. Porque o homem precisa governar a si mesmo. O homem precisa tomar as decisões corretas, baseado na palavra do Senhor. Não é baseado segundo o pastor do YouTube, ou segundo a pregação da internet, ou segundo isso, ou segundo aquilo. É segundo a vontade do Senhor na minha vida. Porque sem entendimento de quem está falando comigo, eu não vou compreender, eu não vou ter um entendimento do que eu preciso fazer e para onde eu preciso caminhar a partir daqui. E sem esse entendimento eu vou ficar nervoso. Como está comum as pessoas ficarem nervosas hoje com qualquer ventozinho. É incrível. Nunca se falaram tanto de controle emocionais. Porque as pessoas estão cada vez mais com dificuldade em controlar suas emoções. Impulsividade, que é o prazer imediato acima do propósito. Por não ter uma disciplina para fazer. Falta de disciplina, ela vai trazer uma confusão na tua mente. Ela vai gerar impulsividade, ou seja, você vai tomar uma decisão mais fácil e aquilo que o teu coração, ou a tua mente, ou a tua carne se inclinar, porque tu vai querer sair daquela situação. E por muitas das vezes o Senhor está te colocando ali, porque Ele quer gerar em você uma governança. Imagina José. José saindo da casa de Jacó para governar no Egito. Meu irmão, até José chegar como governante no Egito, era impossível. Impossível, nunca tinha acontecido aquilo na história do povo do Egito. Mas Deus monta situações, mas antes de Ele colocar, Ele prepara. José, ele não foi impulsivo. José teve muita dificuldade, sim. Mas ele teve controle, ele teve discernimento, ele teve propósito. Ele sabia o que o Senhor tinha revelado no coração dele. E ele tinha uma disciplina que o pai dele, servo do Deus vivo, tinha ensinado para ele. Meu filho, independentemente das coisas estiver acontecendo disso, daquilo, respeite a Deus. Honre os teus pais. Faça o que é o certo.
Não interessa os frutos. O que interessa é a glória de Deus nas tuas decisões. Porque o fruto é consequência. As bênçãos são consequência de uma boa decisão. Porque fruto pode vir de uma decisão certa ou de uma decisão errada. Frutos podem vir podre, amargo, ruim, sem ser doce. Pode vir de diversos tipos de fruto. Então não se vanglorie pelos frutos. Porque senão você vai se envaidecer. Resultado: pessoas que não conseguem liderar a própria vida dificilmente lideram qualquer outra coisa. É interessante, meus irmãos, eu gostaria de falar aqui também sobre crise de identidade e propósito. Como tem crente que não sabe se é cristão? É meio confuso, né? Porque você ser crente é você ter um credo. Não é isso, irmã Sônia? É você ter um credo. Satanás é crente. Agora, você ser cristão é você ser discípulo, é você ser a cópia, é você ser servo, é você servir, é você seguir aquele a quem você recebeu o chamado. Essa é a sua identidade. A sua identidade é Cristo. Não é qualquer vento de doutrina que você é levado. Não é qualquer montagem de cenário ou situações musicais que vai fazer você, de fato, sentir a presença de Deus. Por muitas das vezes, aquilo é uma emoção devido à atmosfera de frequência. Você chora, você clama, você se aquebranta, você se rasga. Mas você não encontra uma paz. É difícil, né, irmãos? Mas, irmão Augusto, a gente não precisa rasgar, sim, na presença de Deus, é o teu coração. Não é porque o pregador está falando coisas suaves aos meus ouvidos, está colocando uma situação que eu estou vivendo, e não é porque eu estou chorando, que é Deus que está falando. Se você já está uma pilha para explodir de emoções, de dificuldades, de transtornos, problema de saúde, problema com a família, problema em casa, problema com os filhos, problema no trabalho, uma emoção um pouco mais elevada numa frequência correta, você vai se desmanchar em lágrimas. Por isso que tem muitas igrejas cheias hoje em dia. Por isso que o resultado do IBGE em relação ao cristianismo, Brasil é um dos maiores do planeta. Por isso que tem muitas igrejas gigantescas, mas os bairros, os índices de criminalidade, a situação do perigo, a relação da maldade, vem crescendo cada vez mais. É difícil. Porque as pessoas, elas estão olhando para si mesmas, estão procurando em si o prazer. Elas estão querendo preencher aquilo que está me ferindo. A carne. Aí, por não me entender de fato a quem eu pertenço e não ter um propósito de vida, eu sou aquilo que o meu irmão diz que eu sou. E eu vivo da maneira que ele diz que eu devo viver. Aí você está andando numa religiosidade. É dura essa palavra, né, irmãos? Mas é que o Senhor tem colocado no meu coração. O texto bíblico define claramente quem o homem é e o que ele deve fazer, que é governar a si mesmo. Então, antes de qualquer coisa, meus irmãos,
Precisamos nos conhecer para que nós possamos governar a si mesmo. Não sermos guiados pela cultura atual. Já pensou que se Paulo vivesse conforme a cultura helenista era vigente do período dele? Era a Grécia, o grego-romano ali que mandava em tudo em relação a gostos, costumes, moda, leis. Mas Paulo, momento nenhum, ele usou essa cultura para se favorecer a sua carne. Ele usou essa cultura, ele procurou um entendimento para que ele pudesse pregar, para que eles pudessem compreender e entender que a forma como eles estavam vivendo era uma forma errada. Muitos não sabem quem são. Vivem baseados em comparação em rede social. O que é que nos define o que é o certo e o que é o errado? O que é o belo, o que é o feio, o que é o bom e o que é o ruim? É a média daquilo que nós vemos. Então, se eu estou questionando a minha aparência, é porque eu estou sempre seguindo uma pessoa que é mais bonita e eu quero ser igual. Por isso, muita gente está com a cara tudo igual, né? Com aqueles enchimentos, né? Já repararam? Porque é a moda. É a identidade. Porque vivemos baseados em comparação às redes sociais. E buscam validação externa constante. Irmão, eu preciso fazer uma coisa. Tu acha que eu devo fazer isso aqui? Irmão, eu começo a questionar a Roberta, porque ela está fazendo alguma coisa. Porque eu não tive coragem de fazer aquilo que ela está fazendo, então eu questiono ela, porque isso que ela vai fazer vai dar errado, porque eu não tive coragem de fazer, então para ela vai dar errado também. É sempre se comparando com o próximo, sempre olhando, fiscalizando, sempre julgando, sempre se colocando, mas nunca se observando. Buscando validação externa constante. Que isso gera o que estudiosos chamam de crise de propósito. Meu irmão, sem identidade, sem direção e sem governo, é difícil a gente conseguir chegar em algum lugar. Mas afinal de contas, que lugar é esse que nós queremos chegar? Incrível que pareça, muitos cristãos não sabem para onde querem ir. Uma cultura da passividade. Ao invés de dominar, muitos estão sendo dominados pela tecnologia, pelo entretenimento, pelos vícios, pela opinião dos outros. Isso cria uma geração que reage mais do que age. É uma geração que reage mais do que age. Porque o que o Senhor mandou que eu fizesse? Ide. Pregar o Evangelho com a vida que tu serve, com a vida que tu leva, com o testemunho que tu apresenta. Ide e pregai aonde quer que você colocar o seu pé. Mas por falta de identidade, direção e governo, não entende o propósito que está vivendo e não sabe para onde está indo. E Deus disse: domine, mas muitos estão vivendo como dominados. A fragilidade emocional. Nunca se falou tanto sobre sentimentos, mas nunca houve tanta dificuldade em lidar com eles. Ansiedade alta, baixa tolerância à frustração e fuga de responsabilidade. É incrível, né? Nunca teve números tão altos de divórcio.
nunca teve números tão altos de filhos abandonados. Nunca teve números tão altos de pais matando os filhos. Nunca teve números tão altos de jovens se drogando. Nunca teve números tão altos de homens se prostituindo e mulheres se prostituindo com os mesmos sexos. Nunca teve números tão altos como essa geração que nós estamos passando, meus irmãos. Mas isso é profético, porque o Senhor conhece o ser humano, é a criação dele. E por esse conhecimento, por ele entender aquilo que ele já tinha criado, e por falta de propósito e conhecimento da palavra de Deus, iríamos chegar nessa finalidade. Porque as pessoas, elas estão cada vez mais imediatistas. Isso aumenta a ansiedade. Ela não tolera mais nada, muito menos frustração. Porque para ela tudo tem que ser perfeito e belo, exatamente igual foi postado lá no Instagram. E por não ter esse resultado que eu estou buscando, aí eu fujo das minhas responsabilidades, porque tudo deu errado, então eu vou para outros problemas. Eu vou atrás de outros problemas. Porque isso aqui que deu, foi tudo errado. Então eu caio fora, deixo lá para outra pessoa, um homem ou uma mulher de honra, de valor, se levantar para limpar a sujeira deixada. Essa é a nossa geração. Quantos homens estão fugindo da sua responsabilidade? E isso, meus irmãos, se conecta com o aumento de casos de ansiedade e depressão na sociedade atual. Emoção sem governo gera instabilidade. Desconexão de propósito espiritual. Lá em Gênesis mostra que o homem foi criado com uma missão dada por Deus: governar a si mesmo e a situação aqui na terra. É isso que o Senhor te criou, e para isso a missão que a ti foi dada. Quando há desconexão espiritual, a vida perde sentido. Por isso que muitas das pessoas procuram se matar, porque elas não têm controle emocional de si mesmas, elas não controlam as suas emoções. Porque ela não tem esse entendimento que o Senhor já deu a ela a autoridade para tomar suas próprias decisões e fazer dela uma gestora da vida dela. Por estar ouvido a outras pessoas e não a Deus, por seguir conselhos de terceiros e não de Deus, por não ter intimidade em oração com o Espírito Santo, por falta de liderança e entendimento do propósito que o Espírito Santo colocar no coração dela. Aí essas pessoas se desconectam espiritualmente. Aí a vida perde o sentido, a vida perde o foco, vira apenas prazer ou sobrevivência, ou seja, vivendo o mal em cima de outro mal, em cima de outro mal, em cima de outro mal. Eu já participei de igreja que eu fiquei lá bastante tempo. Só que eu acompanhei algumas pessoas que durante mais ou menos 2 anos, todos os cultos eles vinham na frente para poder aceitar Jesus. Todos os cultos. Aceitar Jesus errado? De forma alguma. Mas isso mostra o quê? A falta de governança dessa pessoa. Ela vive de uma forma automática e desenfreada espiritualmente. Porque para ela a vida perdeu o sentido. E quando o pastor está em cima do púlpito e apresenta Jesus, ela fala: eu quero, eu vou, se ajoelha, saiu, deixou para trás, esqueceu e volta a fazer a mesma coisa do que ela fez no dia anterior. Por quê? Porque perdeu o sentido. A vida não é apenas prazer ou sobrevivência. O propósito eterno é ignorado. Sem Deus no centro, meus irmãos, o governo se perde.
Isso é o governo deste mundo, é o governo do homem. Agora vamos falar o governo de Deus. Tá pesado, né? Mas tem coisas que precisam ser ditas. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, meus irmãos. Nós precisamos compreender que Deus não vai te mudar se você não abrir a porta do teu coração e deixar que Ele mude a sua vida. Não vai, meus irmãos. Ele bate na porta e entra se você deixar. E o Espírito Santo não vai fazer morada nesse templo que é você, se você voltar a comer aquilo que tu acabou de colocar para fora. Não vai, porque Ele é santo. Ele não compactua com sujeira, com erro, com pecado. Então, todas as vezes que nós convidamos o Senhor, nós precisamos de fato nos entregar ao Senhor. Então, aquilo que eu fazia, eu não posso fazer mais. Mas o meu corpo vai se declinar para isso. Lembra que Paulo falou da agora há pouco, lá atrás? O mal que eu não quero fazer, eu tropeço todo dia nele. Mas a questão é, a quem você está procurando quando você falha? Ou você só está procurando quando você falha? É até bom saber que você está procurando, significa que o Espírito Santo está contigo. Porque quem te revela o teu pecado, os teus erros, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que você pode cometer qualquer pecado, qualquer blasfêmia, contra o Pai, contra o Filho, mas nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Porque Ele é a última linha entre você e Deus. É Ele que vai te mostrar a vida que tu está servindo, a vida que tu está levando. E através dele que você vai entender se de fato você está em Cristo Jesus. O reino de Deus refere-se ao governo, à autoridade e domínio de Deus sobre todas as coisas, especialmente no coração das pessoas. Lucas capítulo 17, 21 diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só. Já falamos de dois reinos aqui. Um reino terreno, mas que está em você. O reino de Deus, que é espiritual, influencia no terreno, mas também está dentro de você. Porque você não é somente terreno. Não perca essa linha, nunca se esqueça da tricotomia, nunca. Aqui existe você, alma e espírito. E em ti ainda foi acrescentado mais uma coisa. Mais uma pessoa. Espiritual, que é o próprio Espírito de Deus. Porque é em ti que habita o Espírito Santo. Você é templo e morada. E é em você que habita o reino de Deus. De tudo que você vier guardar, guarde o seu coração. Mas a palavra também fala que o coração é enganoso. E aí? É porque a gente só pega um versículo isolado. Um coração mau, o coração iníquo, um coração vaidoso, um coração que não tem o reino de Deus nele. Esse é enganoso. Aqui vemos que não é apenas um lugar, mas uma realidade espiritual interna. Porque não temos uma vida de oração, física ou espiritual. Ei, irmão, o Espírito Santo está dentro de você. Então, para que eu possa encontrar
para que eu possa me encontrar, para que eu possa governar, para que eu possa entender quem eu sou, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso viver o reino de Deus na terra. Eu não posso mais andar conforme segundo o reino deste mundo, a qual o governante é Satanás. Então, porque muitos estão, mas não estão servindo a Deus? Por causa desses dois reinos. Então, qual é o reino que está te governando? Qual é o reino que você está buscando? Qual é a tua busca, meu irmão? Não, irmão Augusto, eu oro todo dia. Um minuto, mais ou menos 2 minutos, quando eu vou deitar na cama. Aí todos os restantes de 24 horas é o reino do mundo. O que você tem alimentado? Porque aqui nós compreendemos que o reino, ele é espiritual. E para que nós possamos alcançar essa atmosfera, precisamos buscar. Como eu falei, nós vivemos aqui um momento de intensidade, de transbordo. Mas é buscado. Não, eu gosto de ouvir o culto lá de casa. É diferente, meu irmão. Não, mas eu gosto de ouvir pregações todo dia, quando eu estou trabalhando. É diferente, meu irmão. Porque o teu foco não está ali naquele momento. O teu corpo não está vivendo essa presença. O ambiente, os irmãos onde você está, neste momento, não é de comunhão. Por isso a importância, você que está assistindo, de casa. Mas claro que existem irmãos por situações adversas, de saúde, ou está trabalhando, claro, a gente, né? Eu não estou falando desses. Eu estou falando daqueles que estão fraquinhos, aqueles que decidiram não vir, porque é a mesma coisa. Não é, meu irmão. Não é. Porque nós passamos horas e horas numa tela de luz branca, tela azul. Essa tela que você está assistindo aí, ela vai trazer um vício para ti, que essa geração tem enfrentado, de uma falsa dopamina. Ela está gerando prazeres em você, que ela está te viciando, e está te colocando numa zona de conforto e fazendo que você chegar em situações que você acha que isso que você está vivendo é suficiente. Porque é uma coisa rápida, fácil, acessível. Você não está pagando preço, você não está se sacrificando, você não está buscando. Você não está tendo um momento de intimidade de fato com o Senhor. Por isso a importância de nós estarmos aqui entre irmãos. Por isso a importância de nós dobrarmos os nossos joelhos para orar ao Senhor, no mínimo, meia hora por dia, no mínimo, para começar. Não, eu não consigo, eu sei que você não consegue, porque você não tem costume. O que é que você mais consegue passar por mais tempo? Não é ficar na tela, porque é costume. É porque você não criou prazer no Senhor. É porque você não criou intimidade com o Senhor. É porque você só fala, só pede. Você não está buscando ouvir o Senhor. Por isso que você não consegue ficar 5 minutos orando. Os nossos níveis de oração, não estou falando dessa igreja, estou falando geral, da igreja, do Senhor, tem diminuído de uma forma gradativa.
Lá em Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino se manifesta em transformação interior. E aí ela vai gerar uma vida espiritual com Deus. Isso é o reino de Deus na terra. Irmão Augusto, eu não entendi o que era o reino de Deus. Eu nunca vi o reino de Deus. É porque você não buscou o reino de Deus. Porque você vai conseguir ver o reino de Deus em você. Porque você é o templo do Senhor. O reino do Senhor é em ti. A governança do Senhor é em você. E agora nós vamos entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? O termo reino dos céus aparece principalmente no Evangelho de Mateus. Ele tem forte ligação com o governo de Deus. Mas é um governo de Deus vindo do céu. É a manifestação visível deste reino na terra. Lá em Mateus 4,17 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui o reino dos céus é anunciado como algo que está se aproximando da humanidade. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 31 a versículo 33, fala sobre as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que mostra que o reino cresce e se manifesta progressivamente na terra. Progressivamente na terra. Então, como é que esse reino vai crescer progressivamente na terra, irmãos? Através do reino de Deus, o governo do Senhor na tua vida. E você vai anunciar o reino vindouro, que é o reino dos céus. Vocês estão entendendo? O reino dos céus é anunciado. O reino de Deus, ele é governado. O reino dos homens é para lá. O reino de Deus é aqui. O reino dos céus é anunciado, é proclamado. O reino dos céus, ele é vivido através do reino de Deus. Aleluia. Muitos estão vivendo no reino dos homens e sendo governados por ele. Mas precisamos viver no reino de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo e poder de Deus, e anunciar o reino dos céus. Em essência, não há diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. São praticamente o mesmo reino. Ambos falam do governo de Deus. Mas há uma pequena diferença. O reino de Deus é uma ênfase espiritual e interior. Atua dentro do homem. Mais usado em Lucas, Marcos e João. E o reino dos céus dá ênfase à origem do céu. Se manifesta a partir do céu. É muito usado no Evangelho de Mateus. E as características do reino? O reino é espiritual, meus irmãos. Em João 18,36 diz: o meu reino não é deste mundo. Segundo, ele exige arrependimento. Tanto dos que aceitaram a Jesus, quanto dos que não aceitaram a Jesus. Arrependei-vos, que é chegai-vos, pois o reino dos céus está perto. Lá em Mateus 3:2. Ponto 3, ele tem prioridade absoluta. O reino tem prioridade absoluta. O reino tem prioridade absoluta. O reino tem prioridade absoluta. A prioridade não é o teu sucesso financeiro. É errado eu ter sucesso financeiro? Não. Mas não pode ser a tua prioridade. A tua prioridade não pode ser a tua família. Então quer dizer que é errado eu querer o bem e a paz da minha família? Não. Mas através do reino, a tua família será abençoada. A prioridade não é o teu marido, é o reino. Porque através do teu testemunho, da tua vida e da tua obediência a Deus, o teu casamento será uma bênção na terra.
A prioridade absoluta é o reino, meus irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E para os que têm coração transformado, João 3,3, que diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fica de pé, meu irmão. Até para passar esse sono. Queria chamar o nosso ministro de louvor para colocar essa ministração como cara de encerramento. E começa a tocar, né? Que fica aquele ar de que está encerrando, né? Meus irmãos, o reino, nós precisamos colocar isso no nosso coração. O reino não é algo futuro. O reino é uma realidade presente. Você não é governado pelo reino deste mundo. Você é governado pelo reino de Deus. E o fruto desta governança vai ser a anunciação do evangelho do reino dos céus que virá. Eu queria muito pedir para que vocês fizessem essa reflexão. Porque você veio aqui essa noite, não foi para assistir um cantor ou um pregador. Você veio aqui para ouvir a voz do teu Deus. E a pergunta que eu estou te fazendo, não é Deus não, eu estou te fazendo. Quem está te governando? Você ainda está preso no pensamento lá atrás ainda? Como é que eu vou saber, irmão Augusto, quem está me governando? Os teus filhos veem Deus em ti? Eu não sei, irmão Augusto. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Sabe qual é o resultado? Os teus filhos é o teu reflexo. Você vê Deus na vida dos teus filhos? Porque se você vê Deus na vida dos teus filhos, teu filho está vendo Deus na tua vida. E é Ele que está governando você. Aleluia. Como você está aí, meu irmão? Se você está cansado, sobrecarregado, se você já tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu até hoje, uma coisa eu te afirmo, eu te afirmo agora, baseado na palavra do Senhor. Deus quer te governar esta noite. E eu vou te falar uma coisa, onde Deus governa, há ordem, há propósito, há direção. Mas onde o homem rejeita esse governo, há confusão, há perda de identidade, há falta de domínio. O reino de Deus começa dentro de você, meu irmão. O reino dos céus se manifesta através de você. Vou repetir aqui. O reino de Deus começa agora, dentro de você. Aleluia. Oh, aleluia. E o reino dos céus se manifesta através de você. Dito isso, eu queria chamar todo mundo
Todo mundo. Independentemente da sua situação. Mas eu queria chamar todo mundo. Porque você é governado por um Criador. E você agora vai ser um ministro, um canal, um instrumento de Deus aqui, nesse local, agora. Venha, meu irmão. Toda a igreja, venha para cá para frente. Venha para cá para frente, toda a igreja. Que eu quero fazer um pedido para vocês. O que é igreja? É ter um governo. É ter comunhão. É segurar nas mãos um do outro e falar: meu irmão, eu estou ruim, mas eu não vou te deixar só não. Meu irmão, eu não tenho condições de te ajudar, mas o que eu posso fazer, conta comigo, porque nós somos só um corpo. Meu irmão, tenha calma. Assim como José passou por aquela peleja, assim como Daniel passou por aquela situação, assim como todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por apertos, você deve estar passando também. Tenha calma. Porque primeiro Deus governa o coração. Então abra o teu coração e adore. E eu gostaria de pedir aqui, enquanto o Daniel vai louvar, você que está em oração aí, seja um canal de Deus para o teu irmão. Gostaria que você fosse um irmão seu e abraçasse ele, coração com coração. E se o Espírito Santo te usar, profetiza na vida dele. Profetiza na vida dos filhos dele. Profetiza para a família dele. Profetiza no trabalho dele. Você é um canal do Senhor. O Senhor está governando no teu coração nesse momento. Uma palavra de cura. O Senhor não falou para você orar, talvez pela cura. Ele falou: não, ore para a cura. Ora e seja curado. No nome de Jesus você vai ser liberto. No nome de Jesus você vai ser transformado. No nome de Jesus a situação, ela é passageira, meu irmão. Você é um canal. Porque primeiro Deus governa no coração. Depois Ele governa através da sua vida, meu irmão. Aleluia. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino. Oh, aleluia. Buscamos, Meus irmãos, a nossa missão é essa. Oremos um pelos outros. A tua boca tem poder. A tua palavra tem poder. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Você é governado por aquele que pode transformar a vida do teu irmão. Então deixa o Senhor governar o teu coração e seja uma bênção na vida daqueles que necessitam nesse momento, que não tem força nesse momento, que precisam somente de um abraço. Um abraço, meu irmão. Oh, aleluia. Quanto tempo faz que tu não abraça esse teu irmão? Quantas vezes? Quanto tempo faz que tu não abraça esse teu irmão, meu irmão? Vamos criar uma atmosfera aqui. Vamos criar um movimento de oração, de transformação, de transbordo do Senhor, de graça derramada, de unção. Oh, aleluia. Oh, grande Deixa o céu descer na terra como é
amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre, amém. Oh. Meu Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui, meu Deus. Deixa o céu descer. Muitos aqui não têm força, Senhor Jesus. Muitos aqui estão cansados, sobrecarregados, Senhor Jesus, mas clamando, Senhor, com sede de Ti, pedindo um renovo, pedindo a Tua ajuda, pedindo, Senhor, um transbordo, Senhor, pedindo que Tu possa vir, derramar a Tua unção sobre nós, Senhor. Senhor, em todas as palavras que nós falamos, Senhor, essa noite, de todos os pedidos que fizemos, meu Pai, durante nosso dia, meu Pai, uma coisa te clamamos nesse momento, Senhor. Derrame a Tua graça sobre nós, Pai. Derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. Que a Tua graça, Pai, possa encher corações aqui essa noite. Que a Tua graça, Senhor Jesus, possa fazer, Senhor Jesus, encher dos vasos essa noite. Que a Tua graça, Senhor Jesus, possa ser manifestada, Senhor, para que os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, Senhor, possam, meu Pai, ver, meu Pai, e possam receber essa graça, meu Pai, que nós estamos recebendo esta noite. Que a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser, Senhor Jesus, com essa igreja, Pai. Que Tu possa vir guiar, Senhor, vidas aqui, Senhor, vida de governantes, Senhor Jesus, vidas, Senhor, para poder anunciar, Senhor, o reino dos céus, vidas, Senhor, para poder abraçar o seu irmão, Senhor, e decretar na vida dele vitória, transformação, cura, Senhor Jesus. Graças, Senhor Jesus, para que nós possamos ter força para poder abraçar e ajudar o nosso irmão, meu Pai, porque nem isso, por muitas das vezes, conseguimos, Pai. Estamos até sem palavras para orar, Senhor, para o nosso irmão, Senhor, porque queremos para nós. Queremos é oração, não queremos orar, queremos é receber. Não queremos dar, só queremos ser que manifeste em nós. Mas a Tua palavra diz que é muito melhor dar do que receber, Senhor. Porque dar é melhor. Porque só podemos dar aquilo que transborda, Senhor. Só podemos dar aquilo que nós temos. Só podemos dar aquilo que está cheio. Do Teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior.